O intuito desse vídeo é dar uma visão geral sobre o sistema de controle de versão distribuído Git. Então, nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre alguns dos principais comandos básicos do Git e como utilizar o Git junto com um repositório no GitHub. Então, vamos lá. Antes de mais nada, você precisa ter o cliente Git instalado no seu sistema operacional. Então, para isso, acesse a página git-scm.com/downloads para baixar o Git. Então, eu vou selecionar o sistema operacional da minha máquina, tá? No caso aqui o Windows, e vou baixar o instalador do Git. Tá? Escolho aqui a arquitetura, tá, já foi selecionada. Tá? Vou baixar esse programa e aguardar o download. Para instalar o Git, eu vou clicar no executável e aguardar aqui o processo de instalação. Tá? Essa mensagem é porque já estava instalado, tá, na minha máquina. Vou usar essas opções. Tá? Aqui está perguntando se eu quero selecionar um determinado editor de texto. Tá? Eu vou usar, deixa eu ver o que tem aqui, o que temos aqui. Existe um editor simples via linha de comando que se chama Nano. Eu vou selecionar essa opção. Vou deixar essas outras opções como padrão. Eu vou selecionar essa terceira opção, tá? Use Git and optional Unix tools from the command prompt. Então, use Git e ferramentas Unix opcionais a partir do prompt de comandos. Tá? Essa opção é interessante, né? Apesar do warning, tá? Porque vai te permitir executar comandos a partir de qualquer caminho que você esteja em um terminal, tá? Do Windows. Vou clicar em Next, tá? E vou seguir normalmente com o processo de instalação. Ok, tá? Então, a instalação do Git foi concluída, tá? Na minha máquina. Vou encerrar. Tá? Eu vou abrir aqui um prompt de comandos. Melhor, Git. E o comando Git ele foi reconhecido, tá? No path que eu estou aqui no Windows, tá bom? O próximo passo é criar um repositório no GitHub. Se você não tem uma conta no GitHub, então você cria, tá? Acessando, então, vou acessar aqui a página do GitHub, tá? Que é o github.com, tá? No caso aqui eu estou logado, tá? Eu já tenho minha conta, tá? Então, no GitHub, eu vou criar repositórios, tá? O que são repositórios? Repositório vai ser a forma em que eu vou armazenar um conjunto de arquivos e diretórios, tá? Que vão compor o código-fonte de uma aplicação, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar nessa opção aqui, novo repositório.
e vou especificar aqui um nome para esse repositório, tá? Eu vou chamar aqui de exemplo Git, tá? E aqui eu posso colocar uma descrição opcional para esse repositório. Aqui eu tenho uma configuração de privacidade, tá? Então esse repositório ele deve ser público, tá? Ou privado, tá? E tem outras opções aqui, tá? Que eu vou falar em outro momento, tá? Mas basicamente eu posso inicializar o repositório com o arquivo de readme, tá? Leia-me, tá? Readme, tá? E outros arquivos, tá? Como um arquivo especial chamado .gitignore. O que é que ele faz? Ele vai ignorar, tá? É um arquivo que você utiliza, tá? Para ditar, né, ao Git, né, o que é que ele deve ignorar, tá? Por exemplo, você está desenvolvendo uma aplicação, tá? E essa aplicação ela gera arquivos executáveis que você não quer subir para o repositório. Ou então tem informações sensíveis, imagens, não sei, tá? Outros conteúdos, né, que você não precisa subir, né, informações que não precisam ser versionadas, tá? E aqui eu tenho, tá, o GitHub ele já traz alguns exemplos de git ignore, tá? Padrões, tá? Por default, quer dizer, por padrão. Então, se eu estou fazendo um projeto Python, por exemplo, eu vou ter um conjunto de regras, tá? Aqui dentro do git ignore, tá? Específicas para o Python. Esse arquivo ele pode ser editado. Aqui também é uma outra opção que já vem no GitHub, tá? Que é a seleção de uma licença, tá? Então você tem aqui um conjunto de licenças open source que você vai selecionar, tá? Eu vou selecionar uma licença bem simples de entender, que é bem permissiva, que é a MIT licença. Eu vou comentar também sobre ela em um outro momento. Beleza, essas opções não precisariam ter sido selecionadas, tá? Mas fica como opção, tá? Eu vou criar agora o repositório. Eu tenho aqui um repositório que não tem nenhum conteúdo, na verdade tem apenas o arquivo de readme, tá? Um outro arquivo de texto dizendo uma licença padrão, tá? E esse arquivo gitignore, tá? A primeira coisa que eu vou querer fazer é clonar esse repositório. O que é que significa isso? Esse repositório, tá, que eu acabei de criar, ele está hospedado no GitHub, tá? Ou seja, tenho aqui um repositório remoto, né, que é o GitHub. Eu vou copiar o link que vai permitir eu clonar esse repositório. O que é clonar um repositório? Então, eu vou, na minha máquina, fazer um clone, ou seja, uma cópia exata desse repositório que está aqui no GitHub. Então, eu vou abrir um terminal, tá? Imagina que eu vou abrir aqui esse terminal. Deixa eu minimizar essa aba, tá? Vou criar aqui uma pasta testes para adicionar esse novo repositório que eu vou estar clonando. Tá? O mkdir serve para você criar uma pasta. Tá? Eu vou acessar essa pasta testes com o comando cd. Pronto. Onde é que eu estou? Uso o comando pwd. Tá? Eu estou nesse diretório. Tá? Então vamos lá. Tá? Se eu quero fazer uma cópia exata, tá, do repositório que eu acabei de criar no GitHub, qual foi esse repositório? Deixa eu abrir novamente aqui a página. Tá? Vou colocar essa página aqui lado a lado. Tá? Beleza, ok? Tá? Então eu criei esse repositório, tá, via própria interface web aqui do GitHub. Tá? E agora eu vou clonar esse repositório. Git clone é o comando que eu vou estar utilizando para clonar o repositório. E o que eu coloco aqui na frente? Eu coloco o caminho desse repositório. Então, observe. Qual é o caminho desse repositório que eu estou clonando? Tá? Eu criei um repositório chamado exemplo Git no GitHub, tá? Para esse meu usuário aqui, Santiago Silas. Tá? E copiei esse caminho
aqui, tá? E joguei aqui. Então, o comando git clone, ele vai permitir eu criar eu clonar, tá? Um repositório. Vou clicar vou dar um enter aqui, tá? E vou aguardar alguns instantes. Pronto. O que aconteceu? Eu fiz o clone. Como é que eu sei que isso aconteceu mesmo? Vamos listar todo o conteúdo desse diretório. Eu vou rodar o comando ls. E tenho aqui uma pastazinha chamada exemplo git. O que é que tem dentro dessa pasta? cd exemplo git. Está aqui exatamente os arquivos, né, que já existiam, tá? Que passaram a existir, tá? No repositório que eu acabei de criar, tá? O git ignore esse arquivo de licença, tá? Que não tem nada, e esse arquivo de readme, tá? Readme, certo? Beleza. Então, os próximos comandos que eu vou estar apresentando sobre o Git servirão para demonstrar como realizar operações no repositório. Como assim? Eu posso estar, durante o desenvolvimento, modificando arquivos, criando arquivos, excluindo arquivos, e eu quero persistir essas alterações no repositório, tá? E enviar essas modificações realizadas para o GitHub. Ou seja, eu quero sincronizar o repositório local, que foi o que eu acabei de clonar na minha máquina, ou seja, nesta pasta exemplo Git que está na minha máquina aqui do sistema operacional Windows, e eu quero sincronizar com esse repositório remoto que está no GitHub. E é isso que a gente vai estar fazendo nos próximos comandos que a gente vai estar apresentando. Tá? Agora, eu vou querer clonar esse mesmo repositório que eu criei em outro ambiente. E essa ação que eu vou fazer agora é bem interessante para quem não tem um computador e quer testar, tá, do celular. Tá? Então, para fazer isso, eu vou usar um recurso chamado Python Anywhere. Eu vou aqui no Google, tá? E eu vou digitar Python Anywhere. Eu vou cair aqui nessa página aqui chamada Python Anywhere. Essa página vai ser um ambiente que nós utilizaremos posteriormente quando nós falarmos da linguagem de programação Python, tá? E o framework Web Flask. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão criar um usuário, tá? Para vocês, né? Através dessa página. Tá? Então, é um recurso que vai permitir você desenvolver uma aplicação Python para a web. Tá? E você pode utilizar tem a versão gratuita, né, dessa própria página. Tá? Eu vou fazer aqui o login, tá? Eu já tenho um usuário, tá aqui Santiago Silas, tal, tá? Caso eu não tivesse um usuário, bastava eu criar esse novo usuário, certo? Eu ia ser redirecionado para essa página, tá? Eu tenho aqui algumas opções pagas, não é o que interessa para a gente, tá? Eu vou selecionar a opção Create a Begin Account, né? Criar uma conta de iniciante, tá? Vou preencher essas informações, tá? Com o nome de usuário, e-mail, senha, repita a senha, tá? E se registrar. Como eu já tenho o meu usuário, eu não vou precisar fazer isso. Vou me logar aqui, tá? Por enquanto, o que me interessa nesse ambiente, que é o Python Anywhere, tá? Então vocês vão poder estar acessando ele do celular, tá? É essa aba Consoles. Por quê? Porque aqui eu quero acessar um console, tá? Do Linux, a partir do browser, tá? Nesse ambiente que eu tenho de forma gratuita. Tá? Eu vou encerrar alguns consoles que eu tinha aqui, tá? E eu vou criar um novo console. Então, eu vou selecionar essa opção chamada Bash, tá? Bash, né, que é o que vai abrir um terminal. Então, eu vou selecionar essa opção chamada Bash e vou aguardar alguns instantes. E observem que um terminal Linux acabou de ser aberto. Tá? Melhor, está sendo carregado, pronto.
Tá? Então aqui vocês vão poder colocar a mão na massa, tá? Em todo o conhecimento de Linux que vocês têm. Tá? Beleza, mas por hora, o que eu quero fazer não é nada disso. O que eu quero fazer é clonar o repositório, tá, que eu criei no GitHub. Tá? Então, aquele mesmo comando que eu tinha rodado aqui, tá? Observe que o comando git ele já vai estar instalado aqui. Tá? Já vai estar instalado, tá, nesse sistema operacional Linux. Tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no Windows. Tá? Eu vou criar uma pasta chamada testes. Tá? Eu vou acessar essa pasta testes. Essa pasta, por enquanto, ela não tem nada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clonar o repositório. Deixa eu copiar esse comando. Espera aí que eu não consegui copiar. Deixa eu ver aqui. Vou acessar aqui a página do GitHub para tentar fazer isso. Vou aqui em repositórios, tá? Aqui são outros repositórios que eu já tinha. Então, eu vou acessar o repositório que eu acabei de criar. Exemplo, Git. Tá? Vou acessar aqui, copiar. Parece que eu não consigo. Eu vou ter que digitar, tá? Então, eu vou executar o comando git clone. E eu vou passar aqui o caminho para o repositório que eu quero baixar. Tá? http://github.com, o meu usuário, que é o Santiago Silas, tá? E o nome do repositório.git. Exemplo, git.git, tá? Exemplo git é o nome do repositório que eu criei. Vamos executar esse comando e observe o que vai acontecer. Clonei esse repositório, tá? Esse repositório, ele é um repositório público e eu já consegui clonar ele, tá? Se não fosse um repositório público, ou seja, fosse um repositório privado, o Git iria pedir minhas credenciais, tá? Beleza. No Git, eu vou ter um conjunto de comandos, tá? Que eu vou estar utilizando, tá? Para versionar o código ou para verificar o status desse repositório, tá? Então, eu vou acessar aqui a página, vou acessar a pasta exemplo Git. E eu estou aqui nessa pasta, tá? O Git, ele utiliza o conceito de branches. O que são branches? Você, à medida que desenvolve o código-fonte, tá? Você pode estar criando branches de desenvolvimento, ou seja, branches significam ramificações daquele desenvolvimento. Então, você está desenvolvendo uma solução, de repente você tem, em um determinado instante, em um determinado momento de tempo, aquela solução ela vai ter que ser dividida em uma versão para Linux, outra versão para Windows, por exemplo. Tá? Em que elas têm características diferentes, e por isso são divididas em branches. Ou de repente você tem uma solução e você quer fazer um determinado teste de funcionalidade, e você não quer fazer isso na parte principal do teu repositório, tá? No branch principal do seu repositório. Tá? Então você tem um branch de teste, tá? Para testar uma funcionalidade. Tá? E aí, uma vez que aquela funcionalidade foi implementada, tá? Você mescla, tá, as alterações, que é um conceito, né, que a gente vai abordar, né, sobre Git também, que é o conceito de merge. Tá? Por hora, o que eu quero fazer, tá, e demonstrar é o seguinte: eu vou abrir aqui o arquivo de readme, tá? README. Eu vou usar um editor do próprio Linux, né, que é o Nano. Tá? Vou abrir aqui. Esse arquivo de readme.md, essa extensão .md, ela se refere a Markdown. Tá?
que seria uma sintaxe que vai te permitir escrever uma documentação mais elegante. Tá? Eu vou escrever aqui algumas coisas e a gente vai visualizar na página do Git posteriormente. Exemplo, Git. Vou escrever aqui duas hashtags aqui, tá? Aula 1. Tá? Ou seja, eu estou modificando um arquivo. O que eu vou querer fazer é enviar essas alterações que eu estou fazendo nesse arquivo para o repositório no GitHub, tá? O repositório remoto, que é o repositório do GitHub. Vou salvar, tá? Ctrl X e Save Modified Buffer. Ó, aí tem a opção Y e N, tá? Y para Yes, N para No. Vou clicar aqui, Y. Beleza, o que é que eu faço em seguida? Ó, eu modifiquei o arquivo. Como é que eu verifico que houve alteração neste repositório aqui no Python Anywhere? Eu vou executar o comando git status. O comando git status, ele vai exibir as alterações que foram realizadas no repositório. E observe o que é que ele disse aqui. Ó, o arquivo readme.md ele foi modificado. O que é que eu quero fazer é o seguinte, eu quero dizer para o Git que essas alterações elas devem ser enviadas para esse repositório aqui, tá? Que está aqui no GitHub. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu, primeiro de tudo, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que dizer ao Git para ele adicionar esse arquivo, tá? Para ser consolidado. É o seguinte, ó, eu quero preparar esse arquivo para ser enviado. Então eu tenho um comando especial para isso, que é o git add. Que ele também serve para adicionar um arquivo. Ele também serve para dizer ao Git que eu quero versionar um arquivo. Tá? Git add readme.md. readme.md. Agora, eu já preparei esse arquivo para ser enviado. Tá? Então, o Git sabe que eu modifiquei esse arquivo e agora eu já estou dizendo, ó, eu vou fazer alguma coisa com essa modificação que foi realizada. E para isso, eu vou utilizar um conceito no Git que se chama revisão. O que é isso? Então, fiz uma modificação em um arquivo. Então, você está lá programando, você modifica um arquivo. Você quer enviar para o repositório? Então, primeira coisa, você tem que dizer ao Git que esse arquivo ele vai estar na próxima revisão que vai ser enviada. Tá? Então, para isso, eu fiz o git add e eu coloquei o arquivo. A próxima coisa é consolidar essas modificações. Então, para isso, eu uso o comando git commit. Commit vem de consolidar. E eu vou especificar uma mensagem, tá? Que vai ser pressionada também. Então, alteração, altera o readme. Aí é o seguinte, esse é um projeto, tá? Que embora ele esteja público para ser visualizado, para que eu faça uma modificação nele, tá? Eu preciso informar minhas credenciais, tá? Ao Git, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer, e o Git ele pede, tá? Aqui em inglês mesmo, tá? Por favor, né? Diga-me quem você é, tá? Então eu preciso executar os seguintes comandos, tá? Git config global user email e git config global username. Para que serve isso? Toda vida que alguém fizer uma alteração, eu vou poder verificar o histórico de alterações que ocorreu naquele repositório. E eu vou poder saber quem foi e quem é o e-mail da pessoa que fez essa modificação. Tá? Então eu vou definir essa configuração que o Git ele está pedindo. Tá? Git, eu vou limpar aqui a tela primeiro. E em seguida eu vou colocar esses comandos. Tá? Git config, tá?
Vamos lá, git config, é uma configuração global, tá? Onde eu vou especificar aqui o nome do usuário, tá? Aqui eu posso colocar qualquer nome, tá? Vou colocar aqui Silas on Python anywhere, tá? Deixa eu aumentar aqui a tela. Pronto, só ajeitar aqui, Python anywhere, ok? Fechar aqui aspas. Então, git config global username Silas on Python anywhere, fica um nome longo, não precisa ser tudo isso. Pronto, beleza. Rodei esse comando, tá? Próximo passo também é dizer qual é o e-mail, tá? Vou colocar e-mail. Vou especificar aqui um e-mail aqui que eu tenho aqui. Vou dizer outro aqui, por exemplo, Silas, @lá. Pronto, passei um e-mail. Vou dar um enter aqui, tá? Beleza, credenciais informadas. Então vamos lá, onde eu tinha parado? Eu tinha verificado o status do repositório, tá? Ou seja, preparei o arquivo readme para ser consolidado, tá? E eu vou fazer essa consolidação, tá? Git commit e passo uma descrição para essa consolidação. Altera o readme. Pronto. Fiz essa consolidação. Agora, essa consolidação, tá? Imagina o conceito de consolidação como o seguinte: você faz várias alterações no repositório, ou seja, você altera arquivo, cria arquivo, deleta arquivo, tá? E você vai consolidar todas essas modificações e enviar de uma só vez para o repositório, para um outro repositório, tá? Você vai sincronizar, né? Eu quero sincronizar, né, essas alterações com o GitHub, tá? Então eu vou enviar em apenas um único comando, tá? Qual comando eu vou utilizar para enviar essas alterações? Então eu quero enviar as alterações para o GitHub, tá? O GitHub é, no caso, o repositório remoto, tá? Do qual eu clonei, tá? Este repositório em que eu estou agora, tá? Então, o comando para fazer isso é o git push. E observe o que aconteceu agora. Ó, eu já especifiquei quem sou eu, tá? O nome, né? Melhor, eu já tinha informado, né, o nome do usuário e o e-mail do usuário. E como esse é um repositório, tá? Embora ele seja um repositório público, eu preciso de credenciais para enviar as alterações, tá? Então vou colocar aqui as minhas credenciais do GitHub. Deixa eu ver se eu lembro da senha. Ok, pronto. Uma vez que eu fiz o login, e olha o que aconteceu. Eu enviei as alterações para o repositório no GitHub. Vamos verificar isso. Olha, observe o que aconteceu aqui. Ó. Eu vou resetar, tá? Vou atualizar a página, quer dizer. E o arquivo README foi atualizado. E aqui está a consolidação, tá? A mensagem, tá? Do commit que foi enviado. Tá? Então, essa foi uma introdução prática e rápida sobre o sistema de controle de versão distribuído Git. E nesse momento eu quero que você coloque a mão na massa. Então, crie uma conta no Python Anywhere e crie um repositório no GitHub e pratique os comandos que foram expostos nesse vídeo. Tá? Então, você vai criar um repositório no GitHub, criar uma conta no Python Anywhere, fazer o clone desse repositório em um bash no Python Anywhere e fazer algumas modificações e, em seguida, consolidar as modificações com commit e enviar essas modificações para o repositório no GitHub. Então,
Boa prática e até mais!